Sou o que sou, o mesmo hoje sim, melhor que ontem. Protejo o que é seu, antes que eles tomem. Reis mantendo tronos, um dia eles somem. Ouro no pescoço e os menor passando fome. De que serve a glória pra um irmão no microfone que mostra com atitude ser um covarde, não um homem. Vai pela luz, não pela sombra. Eu fumo e faço jus, inspiração e não pela onda. Tô na área, tô pela ronda. Lealdade sem preço, tô com os meus, tô pela honra. Sei, se demole na pista tomba. Ouço isso como um dia eu vi pra arrumar um diploma. Bebidas pra enganar quem? Toda noite um vício, na madruga piso. Quem explica à noite seus feitiços? Sente o peso da cidade, tenta sair ileso. Aqui é sempre igual, o mesmo pecado em outro endereço. Certas coisas não mudam, certas vidas não cruzam. Eu não vou aceitar ou não. Você vai me acompanhar ou não. Sempre estarei aqui. Nada me convence. Eu sou livre e disposto a bater de frente. passo os dias, vão anos e milênios e eras. São milhões de almas na terra e vivem à espera de um milagre. Alguns nem sabem o que fazem, outros contam com a sorte. Vários desperdiçam a vida como se não houvesse a morte. Mano, o tempo não demora, o universo cobra. Quando viu já foi neguinho. O que vem depois não sei, eu não tenho respostas, só perguntas, milhares delas. E tudo que eu sei são suposições. Talvez alquimista na escada da vida mandada. Eu levitei, reconquistei minhas mágoas. Subestimei palavras pra todas desavenças. Eu sou versátil como a água, já que aquele que te inveja é aquele que te idolatra. Bruce Lee, soldado da madrugada na condenação da fuga de si. Sou ecotópico e vivi, não aceitei. Modifiquei realidade igual magia. Eu materializei todas as utopias. Certas coisas não mudam, certas vidas não cruzam. Eu não vou aceitar ou não. Você vai me acompanhar, sempre estarei aqui. Nada me convence. Sou livre e disposto a bater de frente. Batendo forte no peito a esperança de encontrar o norte. Eu sempre quis saber, eu tenho sorte e fé pra seguir meu caminho sem temer, sem sentir desprazer. Eu sei que o mais fácil é me esconder, difícil é fugir de mim. Não dá pra lutar sem se envolver, esperando um novo fim. Subindo a ladeira do saber, me perdendo em meus encontros. Eu tenho missões pra resolver, quem espera não faz acontecer. Vai DJ, vai DJ. Quebra. Simbora. Estrelas brilhantes. de amor me falam. Salve, 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 muito boa tarde a todos, nós somos o 3030, aqui do meu lado, Bruno Schelles, Rod, Salve. Bruno Tuareg no baixo, DJ Paulo Beck, e eu me apresento como LK, salve, salve pra geral. Uhul! Tá no ar o Câmara Ligada, um espaço para ouvir o som e o pensamento dos jovens. No Brasil, mais de 30 milhões de toneladas de lixo ainda são descartadas de maneira irregular.
todo ano. Isso acontece 4 anos depois, mesmo depois do fim do prazo dado pela Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos para o fim dos lixões. Lixo e reciclagem é o tema do Câmara Ligada de hoje. Assim como a natureza, a economia também perde muito com as toneladas de lixo que poderiam ser transformadas em milhões de reais. 30% do que vai parar nos lixões poderia ser reaproveitado, mas somente 3% desse material tem a reciclagem como destino. Para participar dessa conversa, estão aqui hoje o deputado Vitor Mendes, do PSD do Maranhão. Obrigada, deputado. Palmas para eles, gente. Ele é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Também está aqui a Gabriela Otero, ela é coordenadora técnica da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Obrigada, Gabriela, por ter vindo. E a Diarley Viana, ela é pedagoga e educadora social e ex-catadora do lixão da Estrutural, o segundo maior lixão do mundo, né, Diarley? A sua participação aqui é fundamental. Nós aguardamos a sua pergunta, a sua opinião pelos perfis do programa no Facebook, no Twitter, ou você pode ligar 0800 619 e também dá para mandar o seu recado pelo WhatsApp. O telefone que a gente tem de WhatsApp... Oi, cadê ele? Achei, 61-99620-2573. Quem está aqui... Bom, vocês não se esqueçam de marcar as fotos de vocês com a hashtag Tô no Câmara Ligada, tá bom? Para fazer parte do nosso álbum. E quem vai receber as perguntas que as pessoas enviarem, que não estão aqui no auditório, é a Débora Araújo. Obrigada, Débora. Ela é jornalista e é integrante do Conselho Jovem do Câmara Ligada. No palco, a gente recebe o grupo de rap 3030. Vamos conhecer mais sobre eles. Ela transita em meu mundo, faz o que quer com minha paz. É sempre assim, meu Deus. Com uma década de estrada, o 3030 é um dos mais bem-sucedidos grupos do cenário do rap nacional. Formado em território baiano, o trio Bruno Chellis, LK e Hold aposta na receita brasilidade, ritmo, poesia e, é claro, a rima. O primeiro álbum, Quinta Dimensão, veio em 2012 e em 2015 foi lançado o álbum Entre a Carne e a Alma, que chegou ao primeiro lugar nas vendas do iTunes de rap e foi considerado um dos melhores discos do rap nacional dos últimos anos. Conhecimento de Gaia impede que eu caia. A vida que eu vivi em outras vidas que cê não tava. Egípcios vieram de Atlântida. Assim como... Apostando na pegada conceitual, o álbum mais recente, chamado Alquimia, é composto por 13 faixas que mesclam o hip-hop com diversos ritmos brasileiros. O disco conta com a participação especial de artistas consagrados, como MV Bill, Rodrigo Cartier e Emicida. O grupo já fez shows no país inteiro e seus vídeos no YouTube já alcançaram mais de 200 milhões de visualizações. Eu finjo que não sei onde isso vai nos levar. Onde isso vai nos levar? Como é que vocês definem esse momento que o 3030 está passando agora, né? Tá no seu terceiro LP, o Alquimia. A gente não tem ele aqui físico para mostrar, mas é bom a galera saber que eles estão com um CD novo. Então, estamos chegando no nosso terceiro disco agora. É uma fase muito bacana para o 3030, um momento mais maduro da nossa carreira. Acho que nesse terceiro disco a gente conseguiu sintetizar e concluir a linguagem musical que a gente estava buscando desde o início, quando a gente se conheceu e formou o grupo. Quero trazer uma identidade de rap com cara de música brasileira. E acho que nesse terceiro disco a gente alcançou essa maturidade musical. Vocês fazem também muito sucesso na internet, né? São milhões de visualizações. Conta aí pra gente qual é o segredo para cativar o público, por exemplo. Então, eu acho que esse sucesso da internet vem de uma semente que a gente vem plantando há muito tempo. Desde o início a gente trabalhou sempre muito audiovisual, sempre correu atrás de fazer clipe das nossas músicas, a gente mesmo fazia no início, corria atrás, desde o início a gente estava fomentando essa cena. Lá quando a gente começou em 2010, 2011, já tinha bastante material que a gente mesmo gerava, então acho que hoje a gente está colhendo esse fruto aí. Os meninos estão querendo que vocês toquem hoje mais músicas além do novo CD. Qual é? Tem aqui um pedido. Fala aí. Qual é a música? Pode pedir. Fala pra gente. A música vai rolar, tocaremos. Pedido anotado. E que tipo de mensagem vocês procuram passar com as letras de vocês? Então, quando a gente começou, o rap ainda era muito lembrado e muito relacionado com uma coisa
a parte da crítica que era feita de uma forma mais pesada, entendeu? Da crítica social, a crítica política, que é muito importante no rap. Então a gente tentou, no início, trazer essas críticas que sempre aconteceram no rap, mas de formas diferentes, com novas roupagens, entendeu? Foi aí que a gente, buscando a nossa originalidade, acabamos chegando no que é o 30-30 hoje em dia, que é tentando misturar com vários ritmos, trazer uma brasilidade para o hip hop, que é um ritmo que vem de fora também. E além do tema social, do tema político, que a gente acha muito importante e continua trazendo, a gente trouxe também o tema espiritual, que era uma coisa que não era muito falada no rap, entendeu? E por onde vocês têm tocado, meninos, também? Pelo Brasil todo, graças a Deus. Hoje vão tocar aqui em Brasília, essa semana em Goiânia ainda. Estamos pelo Brasil todo. A turnê do disco novo está sendo bem maneira. Ó, a galera também quer fazer pergunta, mas antes eu vou só apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? É a galera do Centrão de São Sebastião. Cadê? Do Centro de Ensino Médio 6, Taguatinga Norte. E os alunos do 304 da Samambaia. Obrigada pela participação de vocês. Quem vai ser o primeiro ou a primeira a fazer a pergunta? Ah, tá. Pode fazer sua pergunta? Então, meu nome é Lara Trobili, sou do Centrão e eu gostaria de saber como é que foi a vibe para produção do novo álbum e de onde é que vem a inspiração das letras das músicas. Quem quer falar? Posso responder essa? Então, esse foi o primeiro álbum que, diferente dos outros, ele já nasceu com o nome. Ele já nasceu com o nome Alquimia, o nome veio antes das músicas, então a inspiração veio primeiramente desse tema. A gente foi buscar lá no fundamento da alquimia, chegamos ao hermetismo, Hermes Trismegisto, que a gente já tinha citado numa música do nosso disco antigo, e as leis universais. Quem quiser dar uma pesquisada sobre esse assunto é bem bacana. Então, a gente pegou uma das leis universais dele, que é o universo é mental, ou seja, a nossa mente pode tudo. E esse foi uma das inspirações centrais do disco. Mais perguntas? Pode fazer sua pergunta. Eu sou o Bruno, do Centrão. Eu queria saber quais dificuldades que vocês tiveram para chegar ao auge e pedir uma música para uma amiga minha. Foda que ela é linda. E tem visão. Curtir 30-30. Já pode falar que essa música foi feita em homenagem a ela. Pode falar. Agora, voltando para a dificuldade, né, que você perguntou, os obstáculos na caminhada e tal. Eu acho que como qualquer profissão que você vai seguir, né, você escolher ser artista ou ser músico, vai ter suas dificuldades também. Eu posso falar pela gente, é uma profissão que às vezes as pessoas não acreditam, né, que você vai poder chegar lá, que você vai poder ser bem-sucedido, indo por um caminho diferente, alternativo, né? Mas, como na música ou em qualquer outra coisa da sua vida, os obstáculos vão aparecer e a gente tem que seguir em frente. É ter o foco, saber onde você quer chegar e trabalho, força de vontade. Pra gente, tiveram várias dificuldades, mas a gente sempre teve esse foco, entendeu? Pô, a gente quer chegar lá, a gente quer ter uma mensagem maneira, poder ter bastante público, passar nossa mensagem que a gente acredita. E isso foi nossa força para chegar onde a gente está e continuar subindo, chegando cada vez mais. Pode fazer. Boa tarde, eu sou o professor Jailson, do Centro Educacional 6. É muito bom quando você escuta um rap que mexe com a alma. É muito legal. Agora, a pergunta que eu quero fazer com vocês é, na atual conjuntura, qual é a responsabilidade do rap com a política e com a cultura? Porque aqui em Brasília está imperando uma lei do silêncio para os grandes músicos e artistas. Muitos artistas estão perdendo emprego porque essa lei de silêncio estão acabando com a profissão dos músicos. Eu também sou músico, também, eu já cantei jazz. E eu queria saber de vocês, o que podemos fazer para acabar com essa ditadura do silêncio, né? Que muitos músicos de Brasília estão indo embora porque não está podendo mostrar sua arte. O que vocês acham disso? Cara, eu li uma vez uma frase célebre que fala algo parecido com que acho que a arte em geral, a arte que não reflete a sociedade que ela está inserida, ela é frágil, ela diz pouco. Então eu acho que não só o rap como a arte em geral tem uma responsabilidade, sim, sobre falar sobre o que está acontecendo. Aliás, o que é arte se não um reflexo da nossa própria vida, né? E uma forma que ela se estende à vida de outras pessoas. Então eu acho que a arte é mais um dos movimentos que tem que estar tendo esse papel, com certeza, de falar sobre tudo o que acontece, seja político, social, qualquer assunto que tem que ser debatido da sociedade moderna, como consumismo, como lixo, que vai ser o assunto aqui de hoje. Tudo pode ser trazido para a arte, tudo tem que estar sendo debatido e refletido.
Olha, a gente vai suspender a nossa transmissão agora, você que está assistindo a gente em todo o país, porque vai começar uma sessão solene no plenário, mas você pode agora, então, correr para o Facebook, onde a gente está transmitindo ao vivo, ou no canal do YouTube aqui da TV Câmara. Outra opção é para quem está em Brasília, o canal 27.2 em sinal aberto, tá bom? Então segue. Tem mais pergunta aí? Mais pergunta? Tem uma aqui querendo fazer. Cadê o microfone? Flávio, empresta o microfone? Você pode trazer o microfone. Tá passando? Bitcoin. Vamos valer. Já em 2018, o assunto hoje é violência no campo. Na luta contra a violência e o combate às drogas, consumo de comida processada e obesidade. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê toda terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Você já pode visitar a Câmara dos Deputados e conhecer o mobiliário e as obras de arte sem ter que viajar a Brasília. Ao acessar o Google Arts and Culture da Câmara na internet, você vai encontrar exposições virtuais com informações detalhadas sobre as obras. Vai descobrir as esculturas e quadros famosos que estão nos espaços de circulação do edifício modernista. Ao clicar no link Explorar, você poderá passear pelo interior da Câmara e observar detalhes do conjunto artístico. Para acessar o serviço, vá em google.com/Cultural Institute e procure pela Câmara dos Deputados no campo de pesquisa. Aí, é só clicar no link para chegar à página inicial e abrir as portas do acervo histórico e artístico da Câmara. Acesse, explore, conheça. Tudo que a gente cria tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ter sorriso e tem que impactar de uma forma legal pro bem mesmo. Vocês mudaram a maneira como eu enxergo a cidade. Dá pra fazer o skateão. Eu sou ativo, né, no ambiente que eu moro. Se eu quiser solucionar um problema, eu posso. Acredite no seu sonho. Venha ser cadete da Força Aérea Brasileira. Inscrições de 20 de março a 9 de abril. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Ministério da Defesa, Governo Federal. O povo vai comprar o que não precisa. Meu Deus, onde é que eu estou? Se você passar lá em casa, por favor, meu bem, avisa. Quero esconder o meu mundo. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas certos dias eu me encontro assim, pois sem amor vejo que estou no mundo de ilusões. Escondo as emoções atrás de um computador, trancado no banheiro, já com os olhos vermelhos. Eu tento esconder minha dor. Meu bem, o que eu queria era estar na Bahia com você. Não existe
carro sem correria, colhendo frutas no meu quintal. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Quero viver, fazer um som me distrair, mas certos dias eu me encontro assim, pois sem amor vejo que estou assim. Procurando encontrar uma direção nesse mundo de ilusão. Só espero que não caminhe rente à multidão, surdo e muda sem visão, fingem não prestar atenção quanto estão amordaçados pela manipulação. E por mais que eu tente, é sempre diferente o que a alma sente, o que a mente entende. Pouca gente entende o que é relevante. Ultimamente tão distante, mais descrente do que antes. Fez-se o povo ignorante nesse instante. Pessoas brilhantes crescem nas favelas e um instante, ideias brilhantes morrem atrás de telas nas novelas e um anúncio de TV. Monitores que amenizam dores, falsos amenizadores. Procuro me dar mais um tempo, pensar no futuro, esfriar minha cabeça, se respirar fundo, quem sabe além do mundo eu mesmo me iludo. Finjo que esqueço de tudo e no momento eu só penso em fazer um som pra viver. Fecho os olhos pra não ver, permito não perceber a frieza urbana, fraqueza humana, o modo que vou com a semana. Tempo que engana a cidade, que esgana sistema que expõe nossa forma tirana. Enquanto se eu me desligasse até podia enxergar nós na Bahia, eu e você. Sendo abençoado por um novo dia, parece até ironia. Hoje cê é só nostalgia que preenche o espaço no meu peito. Tem lacunas vazias, dias de agonia, distância judia, mente cria. Na melancolia, mil filosofias me alivia, mesmo que por pouco tempo a dor beneficia. Hoje o sofrimento virou poesia. Posso sofrer, posso chorar e até cair, mas essa noite, amor, eu vou morrer de rir. Quero viver, fazer um som me distrair, mas certos dias eu me encontro assim, pois sem amor vejo que estou assim. Obrigado, galera. Eu tava na escola, minha mãe que tinha me ligado. Daí na hora eu fiquei tipo, que é isso? Meus amigos que estavam comigo lá ficaram, que deu? E eu não conseguia falar, tava tipo, porque de 600 projetos só 3, acho que é uma coisa incrível. A tradução dos documentos é a primeira coisa que um refugiado precisa para trabalhar de maneira formal e se sentir um cidadão. A tentativa desse projeto é fazer com que possamos considerar aqueles que já não têm mais consideração aos olhos do mundo. Entendo que a política deve ser um meio para melhorar a vida das pessoas. Caio Vinícius foi um dos vencedores do Câmara Mirim. Se você é estudante do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e tem uma ideia para melhorar o Brasil, inscreva-se. Os 3 vencedores vêm a Brasília com tudo pago para debater e votar seus projetos nas comissões e no plenário da Câmara, nos dias 25 e 26 de outubro. Aqueles que forem pela aprovação do projeto permaneçam sentados como estão agora. Aprovado. E então, quer viver uma experiência de ser um deputado ou uma deputada? Acesse www.plenarinho.leg.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho. A turma do Plenarinho. Câmara Mirim, uma realização Plenarinho, Câmara dos Deputados. Eu sou Mauri Rosa da Silva, sou agente de Polícia Legislativa há 33 anos.
Durante todo esse período aqui na casa, já vivemos muitos fatos, às vezes tensos, às vezes até preocupantes. Em 2014, os índios estavam protestando contra a PEC 215. A PEC 215, ela transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas. Os índios protestaram em frente ao Palácio do Planalto, estavam subindo em direção à rodoviária e, de repente, resolveram invadir o Senado, invadir a cúpula pelo lado do Senado Federal. Eram cerca de 300 índios e eu e mais 2 colegas estávamos lá. A nossa ação foi mais no sentido de acalmá-los, até para evitar que eles pudessem cair e, claro, sofrer realmente um dano muito grave, porque a altura é grande. E, na sequência, nós negociamos com eles e eles depois desceram a rampa e subiram e foram protestar lá em frente ao estádio Mané Garrincha, porque também tinha a ver com a Copa do Mundo e eles também estavam protestando contra a Copa do Mundo. Esse é o papel da Polícia Legislativa, de orientação, de apaziguamento das situações. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje o debate é sobre lixo e reciclagem. Ainda dá tempo para você participar, liga 0800 619 619, acessa o Facebook e manda sua pergunta ou comentário pelo Twitter. Temos também no WhatsApp o 61 99620 2573. Os nossos convidados de hoje são o deputado Vitor Mendes, do PSD do Maranhão. Ele é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Palmas para ele, gente. Está aqui também a Gabriela Otero, ela é coordenadora técnica da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E a Diarle Viana, pedagoga, educadora social e ex-catadora do maior lixão da América Latina, na Estrutural, aqui no Distrito Federal. As discussões sobre o impacto ambiental e o custo de sua coleta de destinação do lixo não fazem parte do dia a dia dos brasileiros. Os dejetos depositados nos lixões, em sua maioria, são contaminados com substâncias tóxicas e que colocam em risco a vida de todos. Vamos ver esses dados na reportagem. Um estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública mostrou que em 2016 caiu a quantidade de lixo produzido no país. Foi a primeira vez que tivemos redução desde que se começou a fazer o levantamento em 2003. Segundo a Abrelp, em 2016 houve uma queda de 2,04% em relação a 2015. Foram produzidas por dia 218.814 toneladas de lixo, ou seja, a cada 24 horas o brasileiro produziu mais de 1 quilo de lixo doméstico. Mas isso seria o começo de uma solução para os lixões? Provavelmente não. A própria Abrelp atribui essa queda à crise econômica. Tivemos em 2016 o aumento do desemprego e a diminuição dos recursos para o setor de limpeza urbana. Desde 2014, os municípios brasileiros já deveriam ter acabado com os lixões. Assim definiu a Lei de Resíduos Sólidos. Já existem projetos no Congresso Nacional para aumentar esse prazo, já que centenas de municípios não conseguiram eliminar os lixões dentro do prazo. E na contramão da extinção dos lixões, houve um aumento no número de municípios que passaram a usá-los. Eram 1.552 cidades em 2016, mas 7 cidades passaram a utilizar essa solução antiga para lidar com o lixo. A reciclagem, que poderia ser uma excelente alternativa para reduzir o lixo, é pouco utilizada.
Pouco mais de 1.000 cidades brasileiras têm alguma iniciativa de coleta seletiva. Estima-se que a economia brasileira perde cerca de 8 bilhões por ano em produtos que poderiam ser reciclados. Gabriela, a gente viu aí os dados na reportagem, 30 milhões de toneladas de lixo depositadas de forma irregular todo ano, só 3% disso é tratado para reciclagem. Por que é tão difícil evoluir nesse tema? Bom, então vamos lá. A gente não pode considerar o lixo, na verdade, até eliminar essa palavra, começar a se programar a falar resíduo. Ele não é só uma história triste, né? Assim, do jeito colocado, com certeza os dados não ajudam. Mas o resíduo, ele tem todo um potencial de aproveitamento. A gente vê que 3% de reciclagem é só das embalagens, né? Que a gente chama de fração seca. Mas tem 1% que é reciclado também, a gente tem que usar essa palavra reciclagem para resto de comida, que são os resíduos orgânicos. Então, a gente consegue recuperar aí a cerca de 1%. Por que é difícil? Bom, primeiro porque a gente olha para o resíduo e já chama de lixo. Então, esse já é o começo. E segundo, porque a gente põe para fora de casa, né? Então, às vezes o pai, a mãe ou nós mesmos levamos para fora. Deu 24 horas, ele sumiu. Mas quantos de nós se perguntam para onde foi? Alguém aqui se preocupa? Alguém já fez essa pergunta? Para onde vai o meu resíduo? Alguém tem essa preocupação? Vocês sabiam que até pouco tempo o resíduo de vocês aqui, de Brasília, do Distrito Federal, ia para a estrutural, que é o segundo maior do mundo? Então, a gente tem que começar a fazer essas perguntas para que o lixo deixe de ser um problema, passe a ser resíduo, e aí tenha maior reciclagem, maior aproveitamento, e da nossa parte também a gente tente diminuir um pouquinho a geração, né? Como colocou o 30-30 na música, consumismo, essa coisa desenfreada de querer ter essa imagem, né? De ter as coisas e de consumir, a gente também tem que passar a incorporar isso para reduzir a nossa geração, que é cerca de 1 quilo por dia. Verdade. Deputado, são cerca de 3 mil lixões, né, ainda existentes. O impacto econômico é bilionário, né? Como a frente, na verdade, está trabalhando para que haja, né, uma produção mais consciente dos resíduos sólidos? Eu até contesto, mas quem sou eu para iniciar minha fala contestando a Abreu, porque é uma das maiores autoridades desse observatório da sociedade organizada. Acho que funciona mais do que até os próprios órgãos governamentais, os dados que eles trazem para a gente, né? Mas a impressão que eu tenho é que o lixão e o aterro controlado, que é um lixão mais bonitinho, mas não deixa de ser lixão, é quase maior. Nós temos mais de 5 mil municípios no 70 no Brasil. Então, acredito que, na sua maioria, mais de 4 mil ou é lixão ou aterro controlado. Então, esse dado aí realmente, na minha impressão, pelo menos tiro pela minha região, no Nordeste, no meu estado, 100% dos municípios são lixões. Deputado, mas e o cronograma, né? Como é que a frente está trabalhando para ter um cronograma viável? A frente ela surgiu justamente para ser um ponto focal aqui na Câmara, que aqui é um universo de debates, de proposituras, já tem uma frente de meio ambiente, só que a frente parlamentar de meio ambiente, ela trata sobre todos os aspectos da questão ambiental. Então, nós resolvemos ter um ponto focal para dialogar com a questão do resíduo, a questão do lixo, da reciclagem, para ser aqui dentro desse espaço da Câmara ter uma voz que diga, é importante, é fundamental, o Brasil não está dando conta de tratar desse problema, o Brasil está sendo ineficiente, o poder público está sendo ineficiente e não está dando conta. Então, essa frente ela vem trabalhando, claro que a agenda nacional ela atrapalhou um pouco a evolução desses debates aqui na Casa, mas ela serve aí, está sendo amadurecida, foi a primeira legislatura que surgiu essa frente, para que nos próximos anos se faça um enfrentamento mais organizado. Diarley, você pode contar um pouco para a gente da sua vida, né, da sua história? Só para vocês saberem, tem um documentário chama Reestrutural, que vocês podem assistir depois, que conta a vida, né, da Diarley, e ela inicia o documentário falando que no aterro não tem só resíduo, né, tem catador também. Então eu queria que você falasse para a gente da sua história. Bom, a história, né, não é só minha história, né? Hoje, inclusive a história da cidade que está profundamente abalada com a desativação do lixão e a ineficiência, assim, de algumas políticas, a efetivação dessas políticas, assim. Eu sou pedagoga, mas fui catadora durante 7 anos e meio no lixão da estrutural, né, o segundo maior lixão
do mundo, assim. Minha família toda é catadora e tenho muito orgulho disso, assim, orgulho muito dessa história. E costumo dizer que foi no lixão que eu aprendi mesmo a essência, né, do ser humano, assim. Foi onde eu entendi para que a gente está correndo tanto, assim, né? Para que a gente estuda tanto para ganhar tanto dinheiro para produzir resíduo, assim, né? E a Estrutural é uma cidade de luta, a cidade nasceu em torno disso, foram os catadores que resistiram, a economia da cidade gira em torno disso, assim. E aí é importante ressaltar, a presença de mulheres era muito forte, tem uma questão racial também, a maioria dos catadores são pessoas negras, né? Mulheres negras, homens negros, vindo do Nordeste. Então tem toda uma questão. Há essa questão de achar que meia-noite uma fadinha do lixo vai lá e o resíduo vai desaparecer, né? E há também uma questão social, pessoas que não têm, no meu caso, não tinha condições de sobreviver aqui, não cabia dentro do plano e não era acolhida dentro das asas, fui catar no lixão, né? Para algumas pessoas, apesar de Brasília ter sido uma cidade planejada, o que fazer com esse lixo, né, o que fazer com o resíduo não foi planejado. Isso não entrou no sonho de JK. E algumas pessoas, né, que vêm, como eu venho, da origem que eu tenho, também não entrou nesse plano, né, não cabe dentro do plano piloto. Então, a gente mora na periferia e a gente sobrevivia, né, catando no lixão. Assim, né. Graças a Deus, assim, né, eu consegui me formar e hoje trabalho no INESC, faço parte do GT de Resíduos Sólidos, deixo o convite para conhecer o movimento Nossa Brasília, onde a gente tenta fazer esse debate, né, mais do que debate, consciência, né, despertar. Todo mundo é um produtor de resíduo potencial, então está na hora da gente se educar e se responsabilizar com isso. Já tem pergunta da plateia? Pode fazer sua pergunta. Oi, meu nome é Jéssica e minha pergunta vai para a Gabriela. Muitas vezes nós não sabemos descartar um lixo corretamente, né? E, por exemplo, se eu tiver um celular e ele estiver quebrado, o que eu posso fazer com ele para descartar ele corretamente? E o que ele pode causar no meio ambiente também? Boa pergunta. Na verdade, a gente fala da era da informação, mas chega na hora da prática, até de separar o que é reciclável e o que a gente diz que não é, ou não acha que é, fica aquela confusão, né? Depende muito de onde você mora, porque quem faz a coleta, né, oficial é a prefeitura. A prefeitura é a responsável. Então, eu recomendo, a primeira coisa é ligar na prefeitura ou entrar no site e ver os dias de coleta. Se tem a coleta seletiva e quais são os dias e o que a prefeitura considera como reciclável. Tem prefeituras que não coletam, por exemplo, bandejinha de isopor. Quem consegue hoje ir no supermercado e não levar pelo menos uma bandejinha? Tudo tem isopor, tudo tem plástico. Então, saber o que é reciclável. E aí nós temos essa fração mais complicada, que são as lâmpadas, os eletrônicos, os medicamentos, que também são uma confusão e são perigosos. Também se informar se a prefeitura ou se o fabricante tem um ponto de entrega voluntária. Normalmente, o comerciante ele tem que disponibilizar. Se ele vende o equipamento, ele tem que disponibilizar o que a gente chama de logística reversa, que é devolver o resíduo do equipamento eletroeletrônico, REEE, para o fabricante e ele se responsabiliza. Nunca jogue eletrônico na coleta seletiva e nem no lixo, não, no resíduo comum. Procura se informar para entregar isso para o local adequado. A gente vai ter uma reportagem sobre isso no próximo bloco. Pode falar. Olá, Jarley. Eu me chamo Giovana e depois do fechamento do lixão da Estrutural, o que mudou na vida das famílias que viviam lá? Excelente pergunta. Tá Oi, aqui. Giovana. Obrigada pela pergunta. Mudou muita coisa, né? Primeiro que tem um plano estratégico de fechamento do lixão, mas esse plano ele não foi efetivado, eram 17 secretarias envolvidas, mas nem todas cumpriram efetivamente, né, os prazos e os produtos que precisavam ser entregues. Tem um mito, uma grande responsabilização em cima do CLU, né, mas a gente precisa entender que não é só, né, essa secretaria que responde. Então, alguns galpões não foram construídos. Todos os catadores que trabalhavam lá em cima, no aterro, nem todos entraram para as coletas, para as cooperativas. Então, aumentou o número de pessoas catando na rua. Vocês também podem observar que tem aumentado o número aqui no plano, as pessoas vindo catar aqui. E, nos primeiros dias, teve família que recebeu R$19 por quinzena. R$73, assim, teve um abalo. Tem um incentivo, tem bolsas, né, estão previstas, mas a gente sabe também que não tem recurso para isso, porque isso também não foi previsto na agenda mensal, né, tipo, no orçamento para esse ano. Então, assim, muita coisa mudou.
nós que fazemos parte, né, que moramos na cidade, e os movimentos que se organizam dentro da cidade, a gente compreende que é muito difícil ter uma questão de mudança de cultura. O catador, ele se organizava, ele era seu chefe, ele ia o dia que queria, saía o dia que queria. Agora ele tem cooperativa, ele tem que trabalhar produção, vai ser dividido, tem horário. Então, assim, tem um período aí que a gente também precisa considerar para que as coisas se adequem. Mas a maneira como foi feita, uma maneira leviana e irresponsável, e chega a ser violenta com a cidade, a gente entende que isso é um processo de gentrificação, assim, né? É uma maneira, inclusive, de mexer com a estrutura. A Estrutural é uma das cidades mais negras do DF. E o que movimentava a economia dessa cidade era o lixão. Se eu fecho o lixão dessa forma e eu não garanto que todas as pessoas, né, sejam incluídas e tenham condições dignas de sobreviver, então eu estou expulsando essas pessoas, né? Então, de novo, a gente volta à raiz do problema, assim, né? Precisa ampliar o debate, assim. Peço que vocês fortaleçam mesmo essa luta da cidade e aí entender. O lixão que funcionava na Estrutural, ele não é da Estrutural, ele é de Brasília. A gente não produz nem 1% do que ia para lá. A cidade é mais pobre, como é que o lixão pode ser nosso? Não é nosso, é de Brasília. Então, está na hora de Brasília assumir isso e com responsabilidade. E aí não é só o governo, não é só as secretarias. Cada pessoa, na sua individualidade, no seu consumo, na sua prática diária, tem responsabilidade com relação a isso. É isso aí, responsabilidade de todos. Pedro, pode fazer sua pergunta? Meu nome é Pedro Lemos, minha pergunta é para o deputado. Deputado, como questões federativas e de competências exclusivas dos municípios afetam as políticas públicas na área temática de gestão dos resíduos sólidos e de reciclagem? Essa pergunta, para mim, é um dos mais difíceis, dos maiores gargalos dessa política, porque a competência aqui em Brasília, vocês são diferentes, né? Vocês não têm prefeituras. Na maioria dos estados, os entes federativos são o governo federal, os governadores e os prefeitos. E pela Constituição, quem é responsável para gerenciar o lixo são os prefeitos. Pessoal, e a maioria das prefeituras hoje não estão conseguindo pagar folha de funcionário. Vocês veem esse caos hoje na saúde e na educação. Qual o prefeito hoje, no interior desse Brasil, tirando os grandes centros, que vai dar prioridade para tratamento de resíduo, que vai investir, porque tratar de resíduo é caro. Você tem que estruturar as pessoas para dar condições dignas de trabalho para os catadores, não é deixar seres humanos lá jogados e não ficar olhando, tem que dar estrutura, tem que dar treinamento, tem que dar qualificação, tem que dar dignidade, tem que dar, pagar em dias os funcionários, coleta, tudo, e tudo é muito caro. E hoje, depois de tantos anos, a política nacional está aí, a Lei 12.305 é linda, uma das mais perfeitas do mundo, em termos de teoria, mas uma das piores na prática do mundo é a nossa. Se estipulou consórcio, a coisa mais difícil que tem para fazer é botar 3 prefeitos juntos para dialogar, para dizer, não, eu vou ser o teu lixeiro. Eu não vou porque você não vai querer me pagar depois. O consórcio que vem estipulado na política, ao meu ver, é falido. O poder público é falido. Nós não estamos aqui fazendo apologia à privatização. Sou contra, eu vejo isso com ressalva. Mas o lixo, o Brasil, o poder público, as prefeituras não têm condições de tratar. Ou a gente começa a encarar isso como nicho de negócio para poder ter uma política eficaz, ou então nós vamos ficar isso pelos próximos 30, 40 anos nessa realidade. Gabriela vai comentar. Posso jogar uma pimenta? Claro. Porque a gente até agora só falou do consumidor, dos catadores, falamos das prefeituras. Quem gera mais resíduos, quem joga mais resíduo no mercado, são as indústrias. Cadê a indústria, a responsabilidade dela para bancar a reciclagem efetiva dos resíduos, né? Hoje você vê no mercado, além das embalagens de isopor, canudo, plástico de todo tipo, papelzinho de bala, garrafinha de bebida gaseosa, não podemos falar de marcas aqui, em tamanhinhos de 100 ml. Sim. Para que comprar uma garrafinha de 100 ml, 5 garrafinhas de 100 ml? Depois, quem faz toda a limpeza e a quem cabe o ônus de pagar funcionário, combustível, caminhão, dar condições dignas, gerar emprego e mandar para um lugar legal, que é um aterro sanitário que custa, são os municípios. E quem sofre com a poluição somos nós, se isso não é feito. Então, também tem que trazer a indústria para o debate, o quanto ela tem que se responsabilizar quando pensa na embalagem. Essa embalagem ela tem que ser reciclável. Ela tem que voltar para a própria indústria. Depois que foi para o mercado e foi consumido, como isso volta para ela? Né? A gente tenta colocar sempre a indústria no debate, eles querem participar, mas nós precisamos colocá-los mais ainda dentro
para que eles possam remunerar e ajudar a botar um bom serviço na rua para todos nós, né? É isso aí. Só um minutinho. Eu queria só complementar para pegar o gancho aqui, que foi Tá. muito oportuno que a Gabriela falou, que a indústria, gente, é o também chamado de grande gerador. O grande gerador, o município, a prefeitura, o Estado, ele deveria ficar responsável apenas pelo resíduo urbano, que é o que nós geramos em casa. O grande gerador, a empresa, vocês imaginam, uma grande faculdade, um grande hospital, ela deveria pagar uma empresa privada para fazer o recolhimento do resíduo dele também, não empurrar para o poder público. Enquanto isso também não nos trouxer esses atores para o debate, vai ficar esse jogo de empurra ad eterno. Agora a gente vai para as redes sociais, mas antes eu vou falar com a Débora. Débora, você que é integrante também do Conselho Jovem, participa, né, das reuniões de pauta e sugeriu o tema. Por que você sugeriu esse tema? Você já adota aí alguma prática em casa? Sim, então acho que esse é um tema super relevante para a juventude, porque estamos tratando do nosso futuro. Então, por isso que eu sugeri esse tema e acho muito interessante o debate estar acontecendo aqui, ver a concretização, né, dessa ideia que eu tive na reunião de pauta. Então, a gente também agora está com algumas perguntas. Já tem pergunta para alguém? Sim, tem duas que são mais ou menos parecidas, do Márcio Mendes, de Ibirapuera, e da Joana Araújo, de Brasília. A pergunta é a seguinte: no Brasil, a quantidade de resíduos aumenta de forma vertiginosa à proporção do crescimento econômico. Como estancar isso? Qual é o ponto crucial da Política Nacional de Resíduos Sólidos? E a da Joana também fala, né, quais os efeitos práticos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está direcionada para alguém ou qualquer um? Qualquer Qual que vocês o deputado responder? Deputado, em relação à política, porque se vencer o prazo há 4 anos, em que pé está a negociação para isso caminhar? Existe o seguinte, a Política Nacional, ela imputou penalidades aos gestores municipais. Então, qual é o estado da arte hoje? O Ministério Público está pressionando o gestor público de qualquer forma a instalar aterros sanitários ou outras metodologias de controle de tratamento de resíduo. Se o gestor hoje, conforme essa lei, não executar, ele vai ser responsável através de uma ação de improbidade. Então, existe um movimento muito forte aqui na casa de prorrogar mais ainda esse prazo, porque quando a política foi estipulada, o prazo não foi cumprido. E aí os prefeitos estão sendo imputados com o crime como foi que eu falei agora? Improbidade? Improbidade administrativa, desculpa, que me fugiu agora na cabeça. Então, existe uma tendência na casa de se prorrogar esse prazo, mas vai ser prorrogado por mais 4, e se não se tiver um debate de forma coerente, séria, nós vamos empurrar depois para mais 4, e nunca vai ter uma solução para esse problema. Porque, na minha opinião, poder público é falido, as empresas se escondem desse ônus, desse gasto, para não ter que gastar mais, e a gente mesmo também, como foi bem falado por elas, a gente acha que na hora que a gente bota o lixo ali, a gente não sabe para onde vai, não é mais problema nosso, é problema dos outros, né? Então, tem que sentar e botar com prioridade na agenda das políticas públicas do país. Dá uma sensação de que se a sociedade não se mobilizar, nada acontecerá. Você queria fazer algum comentário? Não, quando eles estavam falando sobre as indústrias, eu queria tirar uma dúvida. Não existe uma regulamentação que obriga as indústrias a terem uma certa... a ajudarem nesse momento da volta dos produtos, né? Em vez de só botar para fora da indústria na hora de voltar e ter uma reciclagem ou algum cuidado com os resíduos? Tem sim. Na verdade, dentro da política nacional, né, que é muito boa, como colocado, tem a obrigatoriedade das indústrias que geram embalagens para que elas façam um grande acordo nacional com as fabricantes, importadoras, todo mundo que mexe com embalagem, para que eles viabilizem a volta. Então, esse acordo foi assinado no final de 2016. Então, você tem grandes indústrias de bebidas, de cosméticos, grandes mesmo, assinaram esse acordo com o governo federal, que estabeleceram algumas metas. Então, elas não declararam quanto elas jogam no mercado, porque isso é segredo de negócio, mas elas estabeleceram algumas porcentagens como metas de retorno e reciclagem. Fizeram um relatório no fim do ano passado, o primeiro ano. Do ponto de vista do setor, nós achamos muito pouco pelo poder econômico e mesmo o poder de consumo. Pessoal, são grandes marcas que todos aqui consomem, tá?
Então, eles podem muito bem chegar a nós, consumidores, e nos mobilizar a retornar as embalagens para eles sem grandes investimentos, só com o poder do consumo. Não fizeram isso, nós achamos muito pouco. E, em contrapartida, eles também se mobilizaram com algumas frentes de catadores, frentes nacionais, e também fizeram um acordo de equipar as cooperativas, mas eles não remuneram essas cooperativas. Eles só equipam, dão bota, capacete, uma esteira, quando dão a esteira, e colocam, estamos fazendo a nossa responsabilidade social com essa parte de inclusão. Não estão. Então, do ponto de vista do setor, as indústrias precisam fazer muito mais, podem, dentro do próprio setor industrial, tem algumas divergências, mas a gente tenta, claro, a Brelp é super aberta a colaborar e a gente tenta ajudá-los também nesse direcionamento. A gente vai para o nosso último intervalo, mas antes vamos curtir mais um pouco do som do 3030. Vamos dançar, galera? Dançar, Charlie? Alquimia de volta. Todo ser humano inquieto visa ser completo. Herança verde pros meus netos em vez de só concreto. Diziam quem morre vai pro céu, eu quis ser astronauta, porque pra mim os que já morreram são os que fazem falta. Quem sabe um contato em outro plano, eu reencontro humano. Coração bate com a batida, aumenta os meus sinais vitais. Rimas são como desenhos espirituais vitrais. Eu trouxe tudo que tenho, menos o que eu deixei pra trás. Meditações como se Buda morasse aqui em cima. Visões além da rotina, visões além retina. Meditações como se... Tipo chuva forte, meteorologia. Realidade, ela é somente o que somente cria. Sangue, suor e lágrimas reprogramem as máquinas. Humanos somos pragas, pois desperdiçamos dádivas. Século 21 e Deus é uma TV de plasma. Viver, sorrir, sentir a paz chegar. Esquecer o mal que passou. Peça o orixá o melhor pra mim. E o resto é proteção. Promessa. Ei, mas que saudade eu tenho da Bahia. Se ao menos escutasse o que meu pai dizia. Larguei o chão de barra, era feliz e nem sabia. Provei do improvável e degustei do mundo amargo. Lutei esparrem contra mim mesmo, eu me esbarro e me esvazio. Se eu me sujo com a fuligem, ainda flutuo igual folhagem. Eu já te dei a planta, eu mudei o quadro. Eu pintei a tela em branco, fugi a nada. E não dei o lago e virei o monstro. Larguei minha grana em banco e vivi sem nada. Eu venci a praga, eu andei no mar vermelho. Caminhei em cactos, desfiz karmas, fiz meus pactos de luz, missões sagradas. Vivo, renascendo os sábios, psicografei minha alma e movi multidões de lábios. Eu mudei minha postura, hoje eu sou calmo como a fúria no planeta purgatório. E se a terra é um hospital, eu trago a cura, eu tô na febre da mudança. DJ Paulo Beck. Tô na febre da mudança. Uma e meia da tarde em Brasília, está no ar o Câmara é Notícia. A gente traz para você as últimas informações da Câmara e da atividade parlamentar. E você pode acompanhar o nosso jornal também no YouTube. É só acessar câmara.leg.br/YouTube e aproveite para se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece na Câmara, ao vivo e sem cortes. Câmara é Notícia vai ao ar de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde. Eu sou Jober Carvalho. Eu sou Ana Raquel Macedo e esperamos você. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Faça o seu alistamento militar online. Acesse alistamento.eb.mil.br. Você só precisa da certidão de nascimento e do seu CPF. Ministério da Defesa, Governo Federal.
Eu sou Mauri Rosa da Silva, sou agente de Polícia Legislativa há 33 anos. Durante todo esse período aqui na casa, já vivemos muitos fatos, às vezes tensos, às vezes até preocupantes. Em 2014, os índios estavam protestando contra a PEC 215. A PEC 215, ela transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas. Os índios protestaram em frente ao Palácio do Planalto, estavam subindo em direção à rodoviária e, de repente, resolveram invadir o Senado, invadir a cúpula pelo lado do Senado Federal. Eram cerca de 300 índios e eu e mais 2 colegas estávamos lá. A nossa ação foi mais no sentido de acalmá-los, até para evitar que eles pudessem cair e, claro, sofrer realmente um dano muito grave, porque a altura é grande. E, na sequência, nós negociamos com eles e eles depois desceram a rampa e subiram e foram protestar lá em frente ao estádio Mané Garrincha, porque também tinha a ver com a Copa do Mundo, e eles também estavam protestando contra a Copa do Mundo. Esse é o papel da Polícia Legislativa, de orientação, de apaziguamento das situações. Estamos de volta e o Câmara Ligada de hoje fala sobre lixo e reciclagem. Gabriela, a gente sabe que, como a gente já falou nos blocos anteriores, que a reciclagem no Brasil é muito pequena. O que a gente pode fazer para a sociedade se conscientizar do desperdício que a gente está recorrentemente mantendo quando a gente não recicla? Tem várias coisas que a gente pode fazer, são práticas muito legais, coisas simples que estão só no nosso poder. A primeira delas é repensar consumo, né? Isso não precisa nem dizer. Uhum. A segunda é promover trocas entre vocês. Isso já era feito, quem tem família grande com muitos irmãos, a roupa do mais velho vai passando até o caçula, né? Eu sou caçula, então eu posso falar, ganhei muita roupa de primo, de irmã mais velha. Mas entre amigas, entre pessoas conhecidas, já tem muitas redes hoje, até no Facebook, de pessoas que trocam não só roupas, livros, materiais, enfim. Isso pode parecer muito pequeno, mas é interessante porque desperta a consciência. Repensar consumo, promover troca e, principalmente, e acho que é uma boa oportunidade de desmistificar, ninguém aqui recicla, a não ser que você tenha uma pequena fabriqueta na sua casa e você recicle. Separar o resíduo não é reciclar, você não eliminou o problema, é só o começo da caminhada. Então, separar corretamente é o seu papel, o mínimo que você puder. Depois disso, tem uma baita caminhada, que é a coleta correta, que é chegar num galpão de triagem, que é ser separado. Aí o material tem que ter um valor de consumo, um valor de compra bom, porque senão ele não vai ser vendido. Aí ele é vendido, vai para a indústria ou para o beneficiamento, e aí ele é reciclado. Pronto. A gente pode dizer que colaborou. Então, não pensem que, com o fato de colocar, você bota lá uma hashtag eu reciclei. Não, tem um baita caminho aí, e separar corretamente é muito importante, porque até para os catadores ou para as empresas que separam depois, se você não deixar condicionado corretinho na sua casa e colocar para coleta, esse material vai chegar, ele vai chegar. Só que ele não vai ter valor nenhum, porque ele misturou, contaminou, o vidro quebrou, contaminou os outros materiais. Então, também separar direitinho é um papel bem legal para aumentar a reciclagem. E você sabe aqueles computadores, impressoras e até mesmo celulares que não funcionam mais e têm como destino o lixo? Nós fomos conhecer um projeto que faz a reciclagem destes e de outros produtos eletrônicos. Dali saem novos objetos prontinhos para o reuso. Vamos ver. Você sabe o que fazer com aquele computador velho, aquele celular que você não usa mais? Aqui na Programando Futuro, o lixo eletrônico ganha uma destinação correta, que além de ajudar a preservar o meio ambiente, também é fonte de renda para muitas pessoas. Vamos conhecer o projeto? A
Programando Futuro, ela é uma entidade qualificada como OCIP, Organização da Sociedade Civil, e tem como principal projeto a meta-reciclagem. A meta-reciclagem cuida do reuso de computadores e também da destinação correta do resíduo eletrônico. A gente consegue separar 17 tipos diferentes de resíduo, desde o ferro, cobre, alumínio, cobre encapado, vidro, 8 tipos de plástico diferentes. E esses resíduos vão para 8 empresas que fazem a reciclagem final deles. Tudo na Programando Futuro é reaproveitado. O plástico dos eletrônicos é triturado e vira filamento para impressão em 3D. E o vidro que iria para a natureza ganha nova utilidade. Quando esse vidro chega no nosso projeto, a gente consegue dar 2 destinos para ele. O vidro ele pode virar ou cerâmica, acabamento para porcelanato, ou tinta para demarcação viária, daquele resíduo que foi descartado em via pública. Além da reciclagem, o projeto oferece curso de informática básica e montagem de micro para a população de baixa renda. Todos os computadores usados nas aulas são recondicionados e montados pelos próprios estudantes. E os alunos que se destacam durante o curso são convidados para trabalhar no projeto. Fiz o curso de informática básica, aí fiz um curso por uns 6 meses na verdade, fiz o curso por 6 meses. Aí quando eu parei, eles me chamaram para trabalhar aqui, porque eles viram o meu potencial e tal, e me pediram para me trabalhar aqui. Como eu não tinha condição, e hoje, além de já fui aluno, agora o professor poder passar todo o conhecimento da experiência de vida, acho que funciona eles ainda mais no crescimento particular deles. É uma sensação incrível. A meta para o ano de 2018 é doar 2.000 computadores para entidades e para isso nós precisamos da ajuda da população com a doação deles para nós para fazermos o recondicionamento e ajudar essas entidades que necessitam, por exemplo, as escolas, as bibliotecas, que são os beneficiados com esse programa. Já temos uma missão, hein, pessoal? Enviar todo o material que não funciona para a meta-reciclagem, tá? Giarlen, a meta-reciclagem, né, é um processo que oferece curso de capacitação para os envolvidos. E qual a importância, né, de um projeto social como esse? É vital, né? Total, assim. Primeiro que é oferecer isso para pessoas que provavelmente não conseguiriam fazer, e nesse caso de tecnologia, né? Tecnologia chegar para a população de baixa renda. De novo, aproximar isso, né? Possibilitar um debate do reuso, da reutilização, do reaproveitamento de materiais que já existem. A gente não pode só simplesmente vamos repensar o consumo ou vamos diminuir o nosso consumo, mas e o que a gente já consumiu, o que a gente faz com isso, assim, né? E, acima de tudo, potencializar esses jovens para estar, né, recebendo outras pessoas. E tem uma questão muito fundamental, né, de se falar, que é lixo eletrônico, gente, poucas pessoas sabem como descartar, assim, né? E é um caos. Mesmo aquelas pessoas que são mais, assim, né, preocupadas com o meio ambiente, até elas cometem, né, vacilos com relação a isso. Assim. Então, parabenizar a ONG, é um trabalho muito bonito mesmo. Assim. E a iniciativa, né, de oferecer esses cursos para os jovens. Assim. Parabéns. Assim. Ótima ideia. Assim. Gente, só um recado aqui do diretor. A gente só tem 10 minutos, tem muitas perguntas, então vamos tentar fazer um ping-pong aqui. Eu tenho uma pergunta, meu nome é Janine do Centrão, né? Eu tenho uma pergunta para o deputado. O senhor disse que é caro, mas o governo investe... como dizem, um impacto bilionário nisso e não vemos nenhuma solução. Por quê? Olha, como eu estou dizendo, o governo federal não é uma atribuição necessariamente do governo federal. São os governos municipais que gerenciam o resíduo nos municípios, na base. Não existe um fundo específico para se trabalhar o resíduo, como existe o fundo para a educação, que é o Fundeb, como existe o SUS para a saúde, como existe o fundo de participação para as demais despesas dos municípios. Aí, dentro desse bolo que sobra do fundo de participação, é que o gestor municipal, que não é nem o governador, não é nem o presidente da República, é aquele prefeito lá da base, é que ele vai ter que gastar com lixo. Então, sobra muito... Aí, quando o município é mais pobre ainda, que não tem arrecadação do comércio, que não tem um comércio circulando, aí mesmo que ele não trabalha com lixo. Existe o fomento do governo federal em nível de articulação, de projetos específicos, mas não existe o enfrentamento de forma ordenada para a questão do resíduo público, que é lá na base. Seria, assim, o governo federal dar recurso para o prefeito, um recurso a mais, ou criar um fundo, ou, aquilo que ninguém gosta de falar, se criar uma nova taxa para poder se encarar esse problema, entendeu? Ou então tirar da educação, tirar da saúde para poder se dividir com o resíduo. Então, eu acho, pelo contrário, falta ainda mais investimento por resíduo.
por gerenciamento de resíduo. Aqui, pode fazer... Aqui, pode fazer sua pergunta. Oi, meu nome é Elisa. Eu queria perguntar para a Diale. Em uma aula que eu tive de educação ambiental, a professora estava falando que muitas famílias, como a sua, elas sobreviviam do dinheiro que elas conseguiam vender os lixos. E nisso, as crianças também ajudavam. Para elas estarem estudando, elas estavam ajudando os pais. Você, quando estavam lá, já viu o caso de criança se machucar ou ficar muito doente por conta do lixo? Então, o lixão foi desativado, mas antes de ser desativado, tinha muito caso de trabalho infantil. E aí, de novo, né, a gente não pode reduzir esse debate, não pode responsabilizar a família, ou tampouco responsabilizar, né, quem era responsável pelo controle do lixão. Se tem uma criança que ela precisa trabalhar para ajudar a família, então está faltando alguma outra coisa ali, né? A renda familiar dessa família não é complementada, isso também contribuía para a evasão escolar. Ninguém nasce querendo ser um catador. A gente se torna catador quando não tem o que fazer. E, geralmente, as pessoas se tornam catador com 15, 16 anos, porque evadem da escola. A estrutural é um caso um pouquinho emblemático. Assim, a gente não tinha escola, estudava em outra escola, sofria muito preconceito, muito racismo. Aí o lixão era muito mais interessante, porque tinha dinheiro, né? Você ia para o lixão, 4 horas na escola, você ganhava o quê? 4 horas no lixão, você ganhava 60, 80 reais. Então, eu vi muito casos assim, de adolescentes serem mortos. Assim. Por isso que é importante o fechamento dos lixões. A gente não é contra isso. Mas é preciso também considerar que tem todo um trabalho que precisa e aí envolver as outras secretarias de educação, de direito, né? Enfim, da saúde, colocar tudo isso em xeque. E aí, para fechar, eu acho... Me preocupa muito essa ideia, né, da gente olhar para os catadores e para toda essa marginalização a qual eles foram empurrados para estar ali, como se fosse o grande problema. E não é o problema. Né? O catador não é um problema no lixão ou no que se refere à política de resíduos sólidos. Na verdade, o catador faz parte da solução. Ele recicla, ele dá destinação para aquilo, né, de uma maneira muito boa, muito produtiva. Assim, né? E isso gera renda para ele, traz a dignidade para ele. Um catador não é indigno. Vocês podem passar um dia sem precisar de um catador, assim, aliás, um catador pode passar um dia sem precisar de vocês. Vocês não passam um dia sem produzir lixo. Então, vocês precisam que alguém recicle isso, que alguém dê destinação a isso. Então, honrar e dar dignidade para esse trabalho. E, por fim, para fechar, eu tenho muita inquietação, e assim, dentro do GT de resíduos sólidos, dos debates que a gente faz aqui, né, e no momento que a Brasília está vivendo, e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são termos muito técnicos, isso não chega para os catadores, eles têm dificuldade de entender isso. É difícil o diálogo entre governo e movimento de catadores, é muito difícil, né, porque são muitas as promessas. Mas eu fico... E aí é só para a gente pensar. Se tem uma ameaça, por exemplo, de dengue, se é algo que vai ameaçar todo mundo, você vê campanhas, incentivo, e aí, porque o mosquito ele não vai escolher onde picar, que cor de pele picar, ele não vai escolher um CEP específico para ir lá. Mas o lixo não, né? Ele pode ficar, porque assim, o lixo não está aqui. Então, ele vai para algum lugar, eu deixo de pensar nisso. Então, está na hora da gente considerar que isso é um problema de todo mundo. É responsabilizar os grandes geradores? É sim. É cobrar o governo por mais investimentos? É sim. Jamais retirar da educação ou da saúde para isso, mas, por favor, né? Vamos cobrar, vamos fazer isso. E para fechar, entender. Quando você for entrar no shopping, fazer sua comprinha, considere, sabe? Encher o seu carrinho, encher a sua sacola, e aí? Considere isso. Você é parte desse problema, assim como é parte dessa solução. E não é só o presente, sabe? Esse presente ele pode não existir, aliás, esse futuro pode não existir, se no presente todo mundo não se colocar e não se conscientizar nos pequenos atos, nas pequenas atitudes, assim, né? Vamos falar mais sobre isso, vamos praticar isso, assim, né? Coleta seletiva. Claro, é que eu não incentivei a tirar da educação e da saúde. Eu apenas coloquei para ilustrar a resposta dela, é que falta recurso. E seria o pior dos mundos se tirar da saúde, mas se criar uma nova taxa, por que não se pensar para se tratar desse problema? Se não, privatizar. Mas posso só fazer Claro. um link? Porque acaba afetando a saúde, a educação. A gente estima, né, dentro das pesquisas e trazendo especialistas de fora, que o impacto de um lixão, ele não afeta só os catadores que estão dentro, ele afeta o entorno e ele afeta também a cidade que se serve dele. E a estimativa é que só em saúde pública, ou seja, problemas respiratórios, de pele, doenças propagadas por vetores são os ratos, mosquitos, são 14 bilhões de reais para curar doenças causadas por lixão,
Quer dizer, e se a gente revertesse isso, pegasse esses 14 bilhões e encerrasse de uma forma correta, criasse emprego, estruturas, conscientizasse a população, e ainda sobra para investir em educação e saúde preventiva. Então tem a ver, acaba tendo a ver. Fechar lixão é uma coisa urgente, mas da forma certa. Eu acho que o lixão já é uma responsabilidade, uma irresponsabilidade, na verdade, do governo, né? Aquela situação foi criada, os catadores estão ali por uma questão de necessidade. Então, eu acho que o buraco já está bem mais embaixo, né? Se eles vão acabar com o lixão agora, com uma situação que eles mesmos criaram, eles têm que dar algum rumo para aquelas famílias que moram ali, que vivem disso, né? Eu acho que eles criarem um problema a partir de uma responsabilidade e depois querer resolver ou botar debaixo do tapete sem pensar naquela comunidade que vive ali é um absurdo. Mais perguntas, gente? Débora, você tem mais pergunta aí pra gente? Só para encerrar rápido. Tem uma pergunta, sim, né, para Jarley, do Lucas Miguel, da Estrutural. E ele quer... A pergunta é a seguinte: por morar na Estrutural, vejo que mesmo com o retrocesso e o fechamento do lixão, as pessoas da cidade encontraram formas de resistir. Você pode me falar sobre a resiliência da cidade estrutural? Mas, gente, uma salva de palmas para essa pergunta. Posso falar, sim. Posso falar. Sim, o lixão fechou, isso abalou economicamente a cidade, enfim, não só economicamente, né? As pessoas estão pensando em voltar, mas voltar para onde? Mas há formas criativas, né? O número de bazar, as pessoas estão fazendo bazar, feira de troca, elas trocam coisa entre si, elas se ajudam. Vão para a cooperativa, não tem onde deixar a criança, porque no plano original teria creche. Antes a mãe conseguia fazer isso, a vizinha vai buscar na escola para que ela possa chegar em casa. Então, assim, é uma cidade muito resiliente, né? Catadores, né? E aí prestar bastante atenção nessa palavra, tipo, catadores. É alguém que está tipo catando mesmo um pouquinho, assim, né? E aí nesse exercício doloroso de sobreviver tendo muito pouco. Mas ainda assim a cidade resiste, persiste de uma forma muito bela, assim, né? São muito solidários, todo mundo conhece todo mundo, apesar do que contam sobre a cidade, né, dessa coisa toda. Não é isso, gente. Eu convido vocês a conhecerem a cidade, assim. E dentro desse espaço cabe muita solidariedade, cabe muita criatividade e, acima de tudo, né, são pessoas que se escolheram lá atrás, né, se optaram, né, não foi uma escolha, mas de estar no lixão para sobreviver de uma forma digna, sem ir por outro caminho, não é agora que eles vão abaixar a cabeça, assim, né? A cidade vai resistir. A gente está pensando outros caminhos, né? Projetos alternativos, envolvendo com outros movimentos, partilhando mesmo, a casa de pessoas que, assim que fechou, a galera juntar e não, vamos aqui, né, conseguir bolsas, conseguir cesta básica para alguém, mas é uma cidade muito forte e, acima de tudo, é uma cidade regida por mulheres. E mulheres, desculpa, homens, a gente sabe sustentar o rolê. Assim. Muito bem. Eu quero pedir uma salva de palmas também para o pessoal do projeto de meta reciclagem que está aqui, o coordenador está aqui, ali ele, ó. Parabéns. Nós terminamos aqui, mas você pode continuar ligado na gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Dá uma olhada também na nossa página, no camaraligada.com.br. Você também pode participar do nosso portal legislativo, dar sua opinião no edemocracia.camara.leg.br. Confere lá. Isso é para participar do processo decisório aqui dos projetos de lei de verdade. Eu agradeço o apoio do SESC-DF, da Unesco, da ANDI, Unicef, Simpro-DF, UNFPA e o Jovem de Expressão, são os apoiadores do Câmara Ligada. Eu agradeço a presença de todos vocês, da equipe técnica, em especial a Jarley, deputado Vitor, Gabriela, obrigada. Obrigada a vocês que fazem o Câmara Ligada com a gente, meninos. E obrigada, aguardo Débora, vocês nas próximas edições. E muito obrigada. Mais música. 3030, vocês aqui encerram o programa. Vamos dançar, galera? E vamos chegar mais perto, quem tá afim. Vamos pro pedido ali, né? Chegou a hora. Chega aí, galera, que você invadir aqui, ó, casa de vocês.
bom dia, o sol brilha na minha janela hoje. Vai, e eu pensando e se esse dia fosse diferente, menos cinza, tipo mais cores. Se a grama do vizinho é verde, eu falo traz flores. Não é uma vida, cada vida é única. Não é uma noite pra fazer uma música. Bem que eu queria ter a sorte de súdita, e se eu me afogo em meus anseios é uma morte súbita. Juntando os cacos sem sair de casa, tô vendo o mundo, mas só pela casca. Já vou sair, mas não arrumei a mala. Eu tô dizendo eu vou atirar, mas não arrumei a bala. E a cada lágrima meu mundo desaba, me desarma, e cada mágoa eu transformo em risada. Se eu ando em águas é um milagre, a levada minha calma deságua. Eu nado no nada, seu barco naufraga. Eu já cansei de viver o que eu vivi. Eu já cansei de chorar o que eu não vi. Eu já falei, eu não saio daqui até o sol nascer de novo, hoje vocês vão me ouvir. Eu já cansei de viver o que eu não vi. Eu já cansei de chorar o que eu vivi. Eu já falei, eu não saio daqui. Tudo que eu tenho pra dizer, hoje vocês vão me ouvir. 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 Vão ter que ouvir. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Cansei de viver assim. Já não dá pra repetir os mesmos erros. Cansei de viver assim. De viver Hoje é um bom dia pra esquecer o que me aflige. De todos os problemas são poucos que me atingem. Deixa a razão de lado, se concentre e só finge que nada mais importa, tudo é certo, então brinde. Eu não quero o poder da esfinge, nem parte do trono. Eu não quero seus brindes, agrados e bônus. Eu tenho os meus timbres, estéreos e monos. A faixa, a mensagem, é isso que somos. Monte de cromossomos, malucos, doentes, só água e carbono. O amor e o antônimo. Assírios e babilônios, contradição, mantras e vícios, distúrbios crônicos, demônios e anjos, fome e obesidade. Não somos mais nada além do que nós dizemos que somos. Quem te disser o contrário, mano, desbanca na cara da área. Quem só aceita a verdade do jeito que chega aos olhos. Não projete em mim sua frustração do jeito que eu vim. O programa Eu Fiscalizo é uma produção do Tribunal de Contas da União que mostra o trabalho de acompanhamento dos gastos públicos. A cada edição, um tema diferente. Pode ser, por exemplo, o setor energético. O TCU está atento a falhas no planejamento e na execução de obras de usinas que vão levar eletricidade para as cidades brasileiras. O tribunal também acompanha os programas do governo, como o de habitação popular. Especialistas, integrantes do Poder Executivo e da sociedade civil ajudam o telespectador a entender como o TCU acompanha a aplicação do dinheiro dos nossos impostos. Eu Fiscalizo, aqui na TV Câmara. Em Brasília, 7 horas, está no ar o Com a Palavra, programa para debater o que acontece na Câmara dos Deputados. E o que acontece no Congresso Nacional. Parlamentares, especialistas, ativistas e você, ouvinte, com a palavra. E se você quiser dar uma espiada no nosso estúdio, é só entrar no YouTube. Acesse